Olá, eu sou o Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos. Depois de tudo o que aconteceu, se você andou discutindo com seus amigos porque você se posicionou em defesa de Charlie Kirk, o que eu posso lhe dizer com absoluta certeza é o seguinte: esses com quem você discutiu não eram seus amigos. Hoje, 15 de setembro de 2025, é o Dia do Cliente, o Dia Internacional da Democracia, o Dia Nacional do Musicoterapeuta e o Dia Mundial de Conscientização sobre Linfomas. Os indicadores financeiros mostram dólar, euro e bolsa de valores em baixa, Bitcoin em alta, IPCA e Selic na mesma e baixa do grama do ouro. O Diário 360 traz a informação de que o satânico psicopata, o verdadeiro golpista, está planejando prender o presidente Jair Highlander Bolsonaro em regime fechado, ou seja, despachar Bolsonaro para a Papuda, como vingança às sanções de Donald Trump, enquanto o maior ladrão do Brasil busca uma blindagem ineficaz contra a lei global Magnitsky. Aliados do doente mental, de acordo com as reportagens, indicam que ele pode endurecer a postura, transferindo o presidente imediatamente para regime fechado na Papuda, se novas sanções forem anunciadas, o que expõe críticas ao psicopata por decisões vistas como vingativas e violadoras de liberdades, ignorando imparcialidade e atraindo acusações internacionais de abuso de poder. Essa nova rodada de intimidação por parte do psicopata contra o presidente Jair Highlander Bolsonaro e contra os brasileiros de maneira geral, azedou ainda mais o clima no Planalto Central, gerando, por exemplo, a seguinte reação do senador capixaba Magno Malta. Nós vamos usar todos os mecanismos e a minha palavra a esse tirano da toga, chamado Alexandre de Moraes. Põe a mão em Jair Bolsonaro. Põe a mão nele. Põe a mão nele. Porque tenta a sorte. Eu encerro. Põe a mão dele e tenta a sorte, porque o azar você já tem. O CL News considera surreal a bovina passividade do distinto público do Fazendão diante de comportamentos como o desse bully de porta de escola, que, em tempos politicamente incorretos, já teria tomado uma bela surra e deixado todo quebrado no meio-fio com a cara virada para dentro do esgoto. É inacreditável que não haja absolutamente ninguém individualmente ou um grupo, por menor que seja, disposto a dar um basta nessa esbórnia intimidatória promovida e coordenada por um indivíduo que, das duas uma, ou está mesmo gravemente doente, é um psicopata sem chances de recuperação, ou é alguém que atua como representante das facções narcoterroristas do Fazendão e que agora parecem ter alcançado o ponto mais alto em seus esforços, posicionando um criminoso de alta periculosidade dentro do que outrora se chamava de Supremo Tribunal, agora transformado por ele no Sindicato do Crime Organizado. Ainda no Diário 360, a informação de que o Sindicato do Crime Organizado, que opera nas dependências do antigo STF lá na Praça dos Três Podres Poderes, gastou 4.400.000 reais entre 2022 e 2023 com a Orleans Viagens e Turismo, uma empresa diretamente implicada nas investigações da farra do INSS, escândalo que expõe o desvio de recursos de aposentados vulneráveis.
O contrato durou exatamente 1 ano e coincidiu com o período em que a Orleans recebia 5.200.000 reais da infame CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores Familiares, entidade no centro das fraudes de descontos ilegais no INSS. A preocupação do Sindicato do Crime com fake news sobre as viagens dos meliantes togados a Nova York em 2023 soa agora como uma mera cortina de fumaça para encobrir os laços perigosos com uma empresa que ostenta veículos de luxo como Porsche e BMW incompatíveis com o faturamento declarado, segundo a Polícia Federal. Enquanto a CONTAG teve convênios suspensos, o encerramento do contrato em setembro de 2023 não apaga o fato de que o Sindicato do Crime, em vez de fiscalizar irregularidades, ajudou a injetar mais recursos em uma rede de suspeitos. Essa farra contratual sugere que até o topo da cadeia alimentar do judiciário, com J minúsculo, possa estar conivente com os esquemas que sangram os aposentados do INSS. Na Gazeta do Povo, a notícia de que, em resposta a uma possível anistia geral para os condenados pelos atos de 8 de janeiro, o Sindicato do Crime Organizado já se movimenta para barrar a medida. A avaliação interna e de especialistas é de que, mesmo se aprovada pelo Congresso, a anistia dificilmente passaria pelo crivo dos meliantes de toga. Em paralelo, alguns desses meliantes togados e senadores trabalham nos bastidores para tentar transformar o projeto de anistia ampla, geral e irrestrita em uma diminuição de penas para manifestantes que participaram dos protestos, algo que não inclua o presidente Jair Highlander Bolsonaro. Agora, numa rápida e até mesmo incômoda volta à tristeza do passado recente, uma dúvida. Quem é essa senhora que, no dia 8 de janeiro de 2023, convidou os patriotas, com prioridade para crianças e idosos, a entrarem nos ônibus, explicando mentirosamente que todos seriam levados para um lugar seguro e, em seguida, liberados? Veja o vídeo. A orientação é o seguinte: as pessoas que estão, os grupos, vocês vão se reunir e vão entrar nos ônibus, cada grupo, dando prioridade para as crianças e os idosos, tá bem? Coordenem isso. Coordenem isso. Não há outra condição, outra alternativa, ok? Juntem suas coisas, todas de vocês, reúnam tudo, vai ser levado tudo. E aí, o que acontece? Presta atenção. Aí, o que acontece? Esses ônibus vão para uma área federal, onde nós vamos ser todos liberados nessa área federal, ok? Presta atenção. Há ônibus que foram apreendidos. Esses ônibus que foram apreendidos, eu não sei a condição que vai ser feita. Só que, quando vocês estiverem lá, vocês procuram outros meios. O importante é que nós todos possamos sair daqui ordeiramente, tá? E agora, um detalhe. Se você tiver informações sólidas a respeito da identidade dela, que tudo indica ser uma X9, entre em contato com o CL News. Você pode clicar no botão de contato que está na parte de cima do site clnewsoficial.com e deixar a sua mensagem. Você sabia que pode acessar o CL News e o segmento de orações sem precisar de qualquer plataforma de mídia social? Está no ar o novo site clnewsoficial.com. Acesse o clnewsoficial.com, guarde o site nos favoritos do seu navegador, espalhe essa boa notícia e não se esqueça de enviar a sua colaboração. A sua ajuda é fundamental para a continuação e a sobrevivência desse projeto jornalístico, iniciado há 5 anos. Qualquer valor ditado pela generosidade do seu coração e ajustado pela realidade do seu bolso será sempre muito bem aceito. Desde já, muito obrigada!
Na revista Oeste, a informação de que a dívida do setor público brasileiro cresceu novamente em julho e alcançou 77,6% do PIB, o Produto Interno Bruto, o equivalente a 9 trilhões e 600 bilhões de reais. O desgoverno Petralha de ocupação utiliza um método próprio para calcular o endividamento, que omite os títulos públicos sob controle do Banco Central. Quando se segue a fórmula recomendada pelo Fundo Monetário Internacional, esse percentual salta de 77% para 90% do PIB. Essa discrepância compromete a transparência das estatísticas fiscais do Fazendão, como não podia deixar de ser. Enquanto o padrão internacional inclui todos os papéis emitidos pelo Tesouro Nacional, inclusive os mantidos pelo BC, a contabilidade nacional descarta esses ativos. O Banco Central reconhece a diferença e alega que esse modelo reflete o que o BC chama de realidade institucional brasileira. Ou seja, do mesmo jeito que o Fazendão vive atualmente numa democracia relativa, o Banco Central opera com uma contabilidade relativa. E a tal história. Será que o Fazendão tem como dar certo? Mais de 94 milhões de brasileiros, o equivalente a 44% da população, dependem de algum tipo de programa social do desgoverno Petralha de ocupação. Enquanto o Brasil não parar todos os setores produtivos, geradores de emprego e impostos, essa situação não muda. O governo é um sócio improdutivo que só recebe bônus e ainda forma uma classe de dependentes miseráveis. Ou seja, os empreendedores, os geradores de emprego e renda, sustentam 90 milhões de desocupados improdutivos que não querem trabalhar. E ainda sustentam uma classe privilegiada de funcionários públicos parasitas que vivem num padrão de classe média alta. Todo brasileiro de bem assiste a tudo isso de camarote, bem na sua cara. O brasileiro que gera emprego, renda e paga impostos está todo endividado. A calhordice está no fato de que o desgoverno Petralha de ocupação pode dever a você. Mas se você estiver devendo ao desgoverno Petralha de ocupação, o seu nome e a sua empresa vão para o protesto e a sua vida vira um inferno. É profundamente lamentável perceber a que ponto os empreendedores, os geradores de emprego e renda do Fazendão permitiram que políticos e funcionários públicos parasitas impusessem a todos esse tipo de situação. A revista Oeste informa que uma operação policial resultou na manutenção da prisão preventiva de 8 suspeitos, considerados pela Justiça de São Paulo como integrantes de uma organização criminosa responsável por fraudes bancárias e ataques virtuais que somam prejuízo superior a 1 bilhão e 200 milhões de reais no sistema financeiro. No entendimento do juiz responsável pelo caso, o grupo utilizava tecnologia avançada para concretizar os crimes, demonstrando que os investigados adotaram os delitos patrimoniais como meio de vida. O grupo foi capturado em flagrante na noite de sexta-feira, dia 12, depois de obter um notebook de uma agência da Caixa Econômica Federal, um equipamento que proporcionava o acesso remoto à rede do banco, segundo a Polícia Federal. O objetivo, de acordo com as investigações, era executar um novo golpe que envolvia recursos do varejo, alcançando verbas públicas e programas federais. A Gazeta Brasil informa que os analistas do mercado financeiro reduziram a projeção de inflação para 2025 de 4,85% para 4,83%, segundo o Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Para 2026, a estimativa permaneceu estável. O Fazendão adota o sistema de meta contínua de inflação, com o objetivo central de 3% ao ano e um intervalo de tolerância, que vai de 1,5% a 4,5%. Caso a inflação fique fora desse limite por 6 meses consecutivos, a meta é considerada descumprida.
No narcoestado brasileiro, controlado pela quadrilha disfarçada de partido político que fraudou descaradamente a eleição presidencial de 2022, a movimentação de grandes volumes de drogas se tornou corriqueira e, com essas movimentações, os eventuais acidentes. Na revista Oeste, a informação de que um avião monomotor caiu na tarde de ontem em uma plantação de cana-de-açúcar no município de Coruripe, no litoral sul de Alagoas. A aeronave transportava 198 quilos de cocaína. O piloto, o único ocupante, morreu no impacto. Policiais militares encontraram tabletes da droga espalhados pelo interior do avião. Testes preliminares confirmaram a presença de cocaína e os agentes levaram a carga para a capital alagoana. No local, os policiais localizaram um documento que aparenta ser da Austrália com o nome de Timothy J. Clark. A autenticidade do registro ainda passa por verificação. As imagens divulgadas pela Polícia Militar chamaram a atenção pelo detalhe dos pacotes de droga. Os tabletes estavam embrulhados com adesivos que exibiam o logotipo da SpaceX, a empresa do bilionário Elon Musk. Os arqueólogos acharam objetos neolíticos de 5.000 anos em um pântano da Suécia. A característica lamacenta e sem oxigênio da área favoreceu, segundo os especialistas, a alta preservação dos itens históricos. Outros arqueólogos encontraram igrejas de 1.600 anos com mural de Jesus Cristo no Egito. O Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito, que anunciou a descoberta, disse que a revelação oferece novas perspectivas sobre a transição do paganismo para o cristianismo e sobre a vida religiosa e social na região durante os primeiros séculos da era copta. O presidente norte-americano Donald Trump publicou na rede Truth Social o vídeo que você está vendo aí ao meu lado, informando que, abre aspas, na manhã de hoje, por ordens dele, as forças militares realizaram um segundo ataque contra os cartéis e narcoterroristas positivamente identificado e extraordinariamente violentos na área de responsabilidade da Southcom. O ataque ocorreu quando esses narcoterroristas confirmados da Venezuela estavam em águas internacionais transportando narcóticos ilegais, uma arma letal que está envenenando os norte-americanos rumo aos Estados Unidos. Esses cartéis extremamente violentos representam uma ameaça à segurança nacional, à política externa e aos interesses vitais dos Estados Unidos. O ataque resultou na morte de 3 terroristas do sexo masculino. Ninguém das Forças Armadas norte-americanas saiu ferido. E fique avisado, se você está transportando drogas que podem matar norte-americanos, vamos caçar você. As atividades ilícitas desses cartéis já provocaram consequências devastadoras sobre as comunidades norte-americanas durante décadas, matando milhões de cidadãos dos Estados Unidos. Mas não mais. Obrigado pela sua atenção a este assunto. Fecha aspas. A Gazeta do Povo informa que Israel afirmou no domingo que integrantes do grupo terrorista Hamas e familiares solicitaram permissão para deixar a faixa de Gaza nas últimas semanas. Segundo um comunicado das Forças de Defesa de Israel, entre os pedidos estão nomes de figuras ligadas à administração do grupo terrorista islâmico que controla o enclave. Israel ressaltou que a maior parte dos pedidos foi rejeitada, chamando de hipocrisia a atitude das lideranças do grupo terrorista, lembrando que, enquanto o Hamas pede aos residentes da cidade de Gaza que não se desloquem para o sul, os agentes do terror temem pelas próprias vidas e procuram deixar a faixa de Gaza. A Gazeta Brasil traz a notícia de que a Rússia voltou a endurecer hoje o discurso contra a União Europeia, depois de relatos de que o bloco estuda utilizar bilhões de dólares em ativos russos congelados para financiar a defesa da Ucrânia. Moscou classificou a possibilidade como roubo e prometeu retaliações contra qualquer país que adote a medida. Desde a invasão da Ucrânia em 2022, Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido
congelaram entre 300 bilhões e 350 bilhões de dólares em ativos soberanos russos, a maior parte deles títulos mantidos em um depósito europeu. Além disso, as transações com o Banco Central e o Ministério das Finanças da Rússia estão proibidas. Enquanto isso, a recente incursão de drones russos no espaço aéreo da Romênia provocou uma forte reação na União Europeia, que classificou o episódio como uma escalada imprudente e reafirmou solidariedade ao país. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou que o incidente foi uma violação flagrante da soberania europeia. O episódio se soma a outros semelhantes ocorridos nos últimos dias, tanto na Romênia quanto na Polônia. No dia 10 de setembro, Bucareste já havia mobilizado caças F-16 por causa dos drones russos que estavam próximos ao espaço aéreo romeno, no mesmo período em que a Polônia derrubou vários aparelhos que entraram em território polonês. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou duramente a esquerda, a quem acusou de alimentar o ódio que resultou no assassinato de Charlie Kirk, ativista conservador norte-americano. As declarações foram dadas ontem a jornalistas em Nova Jersey. Questionado sobre a ligação do atirador Tyler Robinson com os grupos de esquerda, Trump afirmou que a origem do problema não está na direita, abre aspas. O problema está na esquerda, não na direita, como algumas pessoas gostam de dizer. O problema que temos é na esquerda. Quando você olha para os agitadores, você olha para a escória que fala tão mal do nosso país, as queimas de bandeira americana em todos os lugares. Isso é a esquerda, isso não é a direita. Fecha aspas. O presidente Donald Trump também afirmou que grandes investigações foram lançadas contra o que ele chamou de muitas pessoas que tradicionalmente você diria que estão na esquerda, já que o FBI procura a motivação para a morte de Charlie Kirk. Neste dia 15 de setembro, em 1821, a Capitania-Geral da Guatemala declarava a independência da Espanha. Em 1903, o Grêmio Futebol Porto-Alegrense era fundado. Em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, ocorria o clímax da Batalha da Grã-Bretanha, quando a Força Aérea Real abateu um grande número de aeronaves da Luftwaffe alemã nazista. Em 1944, a Força Expedicionária Brasileira, sob o comando do Marechal Mascarenhas de Moraes, partia para a guerra na Itália. Em 1959, Nikita Khrushchev se tornava o primeiro líder soviético a visitar os Estados Unidos. Em 1968, a espaçonave soviética Zond 5 era lançada, se tornando a primeira espaçonave a voar ao redor da Lua e reentrar na atmosfera da Terra. Em 1983, o primeiro-ministro israelense Menachem Begin renunciava ao cargo. Em 2008, o banco norte-americano Lehman Brothers declarava falência, o que foi considerado o auge da crise financeira de 2008-2009. E em 2020, ocorria na capital norte-americana a assinatura do Acordo para a Normalização das Relações entre Israel e duas nações árabes, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito aqui a oportunidade para agradecer muito a você dessa grande família que me recebe na sua casa, que prestigia o meu NetJornal, e também para reiterar o convite para que você acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador, além de falar sobre o site com todos que você conhece, para que eles também possam ficar bem informados. Aqui vai um forte abraço para a minha amiga e colaboradora Sônia Scalon, dona da melhor perfumaria do Triângulo Mineiro, a Tresor Perfumaria, em Sacramento, no estado de Minas Gerais. Para o Francisco Paulo Pinto, para a amiga Fátima Helena da Costa Brás, Eduardo AABB-SC, lá de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, Alexandra Silva, lá de Teresina, no estado do Piauí,
Enoque Cavalcante Santos, para o meu xará Cláudio Samuel, de Divinópolis, em Minas Gerais, para o sargento Corró Clodomir Barbosa Martins, de Louveira, no estado de São Paulo, para minha tia do coração Ieda Ribeiro Leite de Carvalho, lá de Poços de Caldas, em Minas Gerais, Cris 2, a Nilza Dupin, de Carapicuíba, São Paulo, Manuel Cabral da Mota e para o Oscar Ozawa, lá de São Paulo, capital. E mais uma coisinha. Os democratas aqui nos Estados Unidos e a petralhada aí do Fazendão chegaram ao último estágio do que eles chamam de democracia e que é intitulado Mate os seus adversários políticos. Até a próxima. Olá, eu sou Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos. Os acontecimentos bizarros, surreais, inacreditáveis no Fazendão apenas reforçam a crença de que estamos em uma democracia, sem sombra de dúvida. Hoje, 16 de setembro de 2025, é o Dia do Caminhoneiro, o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose, o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio e é o aniversário da Emancipação Política de Alagoas, que completa 208 anos. Indicadores financeiros mostram recuo do dólar e do euro, bolsa de valores em alta, Bitcoin em baixa, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. A farsa judicial promovida por um satânico psicopata, o verdadeiro golpista, que toma contornos mais graves a cada dia que passa com a condenação do presidente Jair Highlander Bolsonaro e diversas outras medidas absolutamente ridículas contra os acusados de um crime inexistente, está sendo acompanhada passo a passo pelos Estados Unidos. O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio foi claro ao dizer numa entrevista à Fox News que, no Brasil, o Estado de Direito está se desmoronando e que, por causa disso, os Estados Unidos vão tomar mais providências contra os fraudadores da eleição presidencial de 2022, que agora tentam matar o presidente que realmente venceu as eleições. Está claro que o Estado de Direito está se desmoronando. Existe esse juiz ativista, um em particular, que não apenas persegue Bolsonaro, mas tem tentado fazer demandas extraterritoriais até mesmo contra cidadãos norte-americanos, ou alguém fazendo postagens online a partir do território dos Estados Unidos. E já ameaçou, inclusive, ir ainda mais fundo nessa questão. Portanto, vai haver uma resposta dos Estados Unidos a isso e nós vamos fazer alguns anúncios em mais ou menos uma semana sobre as medidas adicionais que pretendemos tomar. Mas o julgamento é apenas mais um capítulo de uma espécie de campanha de opressão judicial crescente que tem tentado atingir companhias norte-americanas e mesmo pessoas que operam a partir dos Estados Unidos. No Diário 360, a informação de que o governo Trump anunciou restrições à emissão de vistos para autoridades estrangeiras na Assembleia Geral da ONU, que ocorre em Nova York, de 23 a 29 de setembro. Isso gerou pendências para a comitiva brasileira, que planejava viajar com o maior ladrão da história do Brasil para o tradicional discurso de abertura. Apesar do protesto formal do Brasil na ONU por violação do acordo de sede e da ameaça de abrir uma disputa arbitral, a demora na resposta diplomática revela a vulnerabilidade do desgoverno petralha de ocupação em negociações internacionais, especialmente após Donald Trump classificar o desgoverno do Fazendão como esquerda radical
e de impor sanções como retaliação a políticas consideradas adversárias, o que poderia comprometer a presença do cachaceiro, corno e ladrão de velhinhos e aposentados no Fórum Mundial, agravando o isolamento da quadrilha brasileira em um momento crucial para a agenda externa do Fazendão. Ainda no Diário 360, a notícia de que o maior ladrão da história do Brasil, pressionado por uma série de escândalos e sanções internacionais, decidiu reduzir drasticamente a comitiva oficial para a viagem aos Estados Unidos, abandonando a tradição de incluir congressistas nas agendas externas. A decisão revela o isolamento crescente do desgoverno Petralha de ocupação no cenário mundial, especialmente após as punições impostas pela Lei Global Magnitsky a figuras próximas, como o satânico psicopata golpista, principal operador do Sindicato do Crime Organizado, instalado nas dependências do antigo STF, lá na Praça dos Três Podres Poderes. A manobra desesperada do cachaceiro, corno e ladrão de velhinhos e aposentados não só expõe a fragilidade da liderança dele, mas também agrava as tensões diplomáticas com Washington, onde o Brasil é cada vez mais associado a violações de direitos humanos e de interferências judiciais. Com a comitiva limitada a poucos ministros e assessores, o vigarista demonstra covardia política ao priorizar a autopreservação em detrimento de uma representação robusta do Fazendão, o que pode resultar em negociações comerciais prejudicadas e uma imagem de submissão internacional. Os analistas apontam que essa restrição é um sinal claro de que o desgoverno Petralha de ocupação está perdendo credibilidade e forçado a navegar por um labirinto de punições que minam a autoridade dele, tanto em casa quanto no exterior. A Gazeta do Povo informa que a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, compartilhou na plataforma X um link para uma coluna do The Wall Street Journal que acusa o Sindicato do Crime Organizado, o antigo STF, a vergonha mundial, de lawfare, ou guerra jurídica, contra o presidente Jair Highlander Bolsonaro. A porta-voz fez a postagem da mensagem "O jeito brasileiro de lawfare atinge Bolsonaro", título da coluna publicada no domingo, dia 14, por Mary Anastasia O'Grady, colunista do The Wall Street Journal. A republicação feita por Caroline Leavitt ocorreu no mesmo dia em que o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio disse em entrevista à Fox News, que você viu há pouco, que novas medidas contra o Brasil, devido à condenação judicial de Bolsonaro, devem ser anunciadas na semana que vem. Agora, é realmente vergonhoso ter que noticiar destaques sobre a política do Fazendão a partir de movimentações que ocorrem fora do território brasileiro. O Brasil pede socorro. Infelizmente, a classe política imunda, paulo freireana, não se presta para coisa alguma. As Forças Armadas são ausentes, com os detentores de patentes abaixo dos generais melancias, totalmente imbecilizados, incapazes de honrar as calças e os uniformes que vestem e de promover uma sublevação violenta, cirúrgica e até mesmo letal para corrigir os rumos do Fazendão. O judiciário é uma piada de péssimo gosto. E o distinto público, totalmente emburrecido, mediocrizado, sem apetite nem para um processo ativo de desobediência civil, destinado a colocar de joelhos esse desgoverno Petralha de ocupação sob o comando de um bêbado vingativo e um satânico psicopata fantasiado de toga. É profundamente lamentável essa tragédia vivida pelo povo brasileiro neste momento. O Leandro Ruschel traz uma notícia com a foto do moleque paraibano com cara de guaxinim que atualmente preside a Câmara dos Deputados para mostrar a real, dizendo que o que o Centrão quer é os votos do bolsonarismo, mas
com Bolsonaro fora das eleições. Em outras palavras, eles querem uma anistia que seja ampla o suficiente para amealhar votos para um candidato da direita permitida, como Traiçísio de Freitas, mas que deixa Bolsonaro fora do jogo. Enquanto isso, a molecagem campeia também no judiciário, com J minúsculo, claro. Esse indivíduo aí da imagem ao lado, figura repugnante e desavergonhada, já não se posiciona mais, ou talvez jamais tenha se posicionado, como um verdadeiro juiz que deveria ser ao ocupar um assento na elite do judiciário. Sem jamais ter recebido um único voto, ele participa ativamente de atos e de conchavos políticos, como se pode ver na manchete. Dá palpite sobre qualquer coisa, se mete até em obscuros esquemas e negociatas de futebol e interfere indevida e criminosamente na vida dos brasileiros. Um exemplo dessa interferência criminosa está justamente nessa outra manchete aí, que é sobre as críticas que ele fez ao coleguinha Zé Peruca, o tira-bonzinho da novelinha policial de 5ª categoria encenada na semana passada. De acordo com a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, cujas folhas ele certamente deve usar para se limpar quando vai ao banheiro, no artigo 36 está dito, entre outras coisas, que é vedado ao magistrado, abre aspas, manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério. Fecha aspas. Você tem tido dificuldade para ver o CL News ou o segmento de orações? Seus problemas acabaram. Espalhe essa boa notícia. Guarde o site clnewsoficial.com na memória do seu navegador e fique sempre muito bem informado. Acesse o site clnewsoficial.com quantas vezes quiser. Veja o CL News, o segmento de orações e muito mais. Um medicamento brasileiro promete regenerar as células da medula espinhal, devolvendo parcial ou totalmente a mobilidade após uma lesão. A polilaminina foi desenvolvida em sigilo durante 25 anos por uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O composto é uma versão recriada em laboratório da laminina, uma proteína presente no desenvolvimento dos embriões, e que ajuda os neurônios a se conectarem. Veja no vídeo a seguir um dos resultados obtidos com esse novo remédio. Ó. Abre os dedos. Mais. O dedo do meio é o que tá melhor, ó. O dedo do meio é o que eu tenho mais independência. Então, ele é meio bugado, entendeu? Tem vez que vai, tem vez que... Não vai como antes, não é isso, Bruno? Segura, menor. 7, 8, 9, 10. Arrasou. O laboratório Cristália já deu início à produção do medicamento que, quando é aplicado no ponto da lesão, estimula os nervos a criarem novas rotas e a restabelecerem parte dos movimentos. A Anvisa, no entanto, diz que ainda não há um pedido de aprovação para o uso clínico da polilaminina, um processo que pode demorar vários anos. A revista Oeste informa que o avanço militar de Israel sobre a cidade de Gaza se intensificou hoje, com as tropas entrando no centro urbano depois de semanas de bloqueio e bombardeios. O ministro da Defesa, Israel Katz, declarou em rede social que Gaza está em chamas e prometeu manter a ofensiva até que todos os reféns sejam libertados e o grupo terrorista Hamas derrotado. Segundo Katz, abre aspas, não recuaremos e não desistiremos
até a conclusão da missão, fecha aspas. Antes do ataque por terra, Israel realizou um cerco prolongado à cidade, com bombardeios diários e destruição de dezenas de edifícios, que o governo de Benjamin Netanyahu alegou serem usados pelos terroristas do Hamas. O presidente norte-americano Donald Trump processou o jornal The New York Times, 4 jornalistas do veículo e a editora Penguin Random House por calúnia e difamação. O republicano anunciou o caso hoje na rede social dele, a Truth Social. Trump alegou prejuízo à reputação dele, além de danos financeiros relacionados ao valor da marca Trump. Por causa disso, o empresário e político norte-americano pede 15 bilhões de dólares no processo. Você ouviu direitinho, 15 bilhões. No Truth Social, o presidente escreveu que, abre aspas, hoje tenho a grande honra de entrar com um processo de 15 bilhões de dólares por difamação e calúnia contra o New York Times, fecha aspas. Na sequência, ele chamou o jornal de um dos piores e mais degenerados da história e alegou que o veículo teria se tornado praticamente um porta-voz do Partido Democrata Radical de Esquerda. A ação tramita na Justiça aqui da Flórida, estado onde Trump mantém o resort Mar-a-Lago. No processo, são citados artigos do jornal nova-iorquino, além de trechos do livro Lucky Loser, ou Perdedor Sortudo, em tradução livre, lançado pela editora Penguin em 2024 para tratar da trajetória do político. No processo, Trump afirma que os réus publicaram maliciosamente o livro e os artigos, sabendo que essas publicações estavam cheias de distorções repugnantes e de invenções sobre ele. Aqui nos Estados Unidos, funcionários de diferentes setores, desde pilotos da Delta Airlines a comentaristas da rede MSNBC, assim como professores de escolas públicas, estão sendo demitidos depois de publicarem mensagens nas redes sociais zombando do assassinato do podcaster conservador Charlie Kirk, cofundador da Turning Point USA. Charlie foi morto por um disparo de fuzil na semana passada, quando dialogava com estudantes, desarmado, em uma universidade do estado de Utah. Logo em seguida, vídeos do ataque circularam online acompanhados de piadas cruéis sobre o influenciador. O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, afirmou em uma postagem que pilotos da American Airlines que foram flagrados celebrando o assassinato foram imediatamente afastados e retirados de serviço. Ele acrescentou que, abre aspas, glorificar a violência política é totalmente inaceitável. No portal Conservatism and Elegance, da Thazy Smith, a informação de que mais de 100 de professores no estado do Texas foram demitidos, tiveram suas certificações suspensas, além de perderem a habilitação para lecionar em escolas públicas em todo o estado do Texas, após apoiarem o assassinato de Charlie Kirk ou de incitarem mais violência. O anúncio foi feito pelo governador texano Greg Abbott, que também disse que isso é só o começo. A Agência de Educação do Texas continua investigando professores do estado cujas ações incitaram ou incentivaram a violência após o assassinato de Charlie Kirk. Enquanto isso, o portal National Conservative informa que George Zinn, o judeu ashkenazi de 71 anos que era considerado a pessoa de interesse original, teria confessado que ele fingiu ter atirado em Charlie Kirk para ajudar o verdadeiro assassino a escapar. George Zinn está sendo mantido preso sem direito à fiança e está sendo acusado de obstrução de justiça, um crime de segundo grau que no estado de Utah pode render de 1 a 15 anos numa penitenciária estadual e multa de até $10 mil. O CL News não costuma dar notícias sobre falecimento de gente famosa, mas hoje
eu abro uma exceção para falar de Robert Redford, o gigante do cinema, que passou para o outro plano hoje aos 89 anos, e relembrar uma situação engraçada que aconteceu comigo nos anos 90, quando eu era correspondente da Rede Manchete em Washington. Eu ia frequentemente a Nova York, e naquela época existia a ponte aérea da Eastern Airlines, com um avião decolando a cada meia hora e sem necessidade de marcar assento. Eu procurei ficar na pole position para chegar ao avião, e quando entrei com o avião vazio, logo procurei um lugar um pouco à frente da asa, mas a certa altura percebi que havia um sujeito sentado perto da janela, que eu não identifiquei imediatamente. Ele, obviamente, estava me olhando desde que eu entrei apressado dentro do avião, e quando eu notei a presença dele, olhando pela primeira vez, não percebi quem era. Aí eu olhei de novo, com aquela cara de quem já tinha visto aquela pessoa em algum lugar, né? Ele percebeu que eu olhei para ele de novo e que, claro, desta vez a minha ficha tinha caído. Era o Robert Redford. Ele sorriu e me cumprimentou fazendo um gesto com a cabeça. Eu sorri de volta e fui me sentar mais lá para o fundo da aeronave. O avião rapidamente ficou lotado e a mulherada indócil comentava em voz alta que ele estava no avião. Por algum motivo, a aeronave demorou um pouco mais do que o normal para sair, e ele, também não sei porquê, acabou se levantando e saindo do avião, deixando as fãs inconsoláveis. Mas é isso. Qualquer hora dessas, a gente se encontra novamente. Neste dia 16 de setembro, em 1620, os colonos ingleses a caminho da América do Norte, conhecido como peregrinos, zarpavam da Inglaterra no navio Mayflower. Em 1721, era fundado o Arquivo Público do Estado de São Paulo, a mais antiga repartição pública paulista. Em 1824, Frei Caneca, um escritor, clérigo católico e político brasileiro, se refugiava na cidade pernambucana de Abreu e Lima, depois de derrotado na Confederação do Equador. Em 1908, a General Motors, empresa multinacional norte-americana de fabricação automotiva, era fundada pelo empresário William Durant. Em 1920, ocorria um atentado em Wall Street, quando uma bomba em uma carroça puxada por cavalos explodiu em frente ao prédio do banco J.P. Morgan Chase, em Nova York, matando 38 pessoas e ferindo outras 400. Em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, as tropas da Força Expedicionária Brasileira ocupavam Massa Rosa, Monte Castelo e Montese, na Itália. Em 1947, o político e diplomata brasileiro Oswaldo Aranha era eleito presidente da Assembleia Geral da ONU. E em 2022 ocorriam manifestações no Irã, depois da morte de uma jovem presa em Teherã por não usar adequadamente o hijab, o conjunto de vestimentas preconizado pela doutrina islâmica. 17 pessoas morreram. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito a oportunidade para agradecer muito a você, dessa grande família que me recebe na sua casa, que prestigia o meu NetJornal, e também para reiterar o convite para que você acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador, além de falar sobre o site com todos aqueles que você conhece, para que eles também possam ficar bem informados. Aqui vai um forte abraço para o João Batista Santiago, que este mês acompanha o CL News lá de Logroño, Rioja, na Espanha. Para a Inês A. Benevides, para o Paulo Drummond, lá do Rio de Janeiro, Vanderlei Jimenez, Paulo Roberto Teixeira Leite, lá de Curitiba, no Paraná, Eliane Miranda Coelho, Gilberto Souza, de Volta Redonda, no estado do Rio, para minha querida amiga Cidinha Maria Aparecida Escolano da Silva, lá de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, Luiz Carlos França, Silvia Cristina Carmelo, de Valinhos, em São Paulo, Maria de Fátima da Silva, e para a Sônia Socil, de Criciúma, no estado de Santa Catarina. E mais uma coisinha. Todos na imagem ao lado foram mortos apenas por causa das palavras.
o assassinato do influenciador conservador norte-americano Charlie Kirk fez um trabalho excelente de identificação do que há de pior na humanidade. Aqui nos Estados Unidos ficou claro que a podridão se restringe aos democratas e no Fazendão está restrita à petralhada criminosa e seus simpatizantes imundos e hipócritas. Até a próxima. Olá, eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos. Percebendo que quem tem filhos no fazendão Paulo Freireano hoje em dia não tem as mesmas preocupações que eu tive quando criei as minhas crianças. A parte mais difícil de criar os filhos agora é proteger a turminha da influência criminosa da esquerdopatia petralha. Hoje, 17 de setembro de 2025, é o Dia da Compreensão Mundial, o Dia Internacional da Música Country, o Dia Mundial da Segurança do Paciente e o Dia Nacional do Transportador Rodoviário de Carga. Indicadores financeiros mostram dólar baixando, euro, bolsa de valores e Bitcoin subindo, IPCA e Selic na mesma e baixa do grama do ouro. O presidente Jair Highlander Bolsonaro recebeu alta do Hospital DF Star em Brasília na tarde de hoje, depois de dar entrada ontem apresentando um quadro clínico de vômitos, tontura, queda de pressão arterial e pré-síncope com ameaças de desmaios. Segundo o boletim, quando Bolsonaro chegou à emergência, ele estava desidratado, com elevação da frequência cardíaca e pressão arterial reduzida. A Gazeta do Povo informa que os exames laboratoriais e de imagem foram realizados para a investigação do quadro. Os resultados mostraram a persistência da anemia e alterações na função renal, com elevação nos níveis de creatinina. A causa da tontura recorrente foi investigada por meio de uma ressonância magnética do crânio, que não indicou alterações agudas. Na revista Oeste, a informação de que Bolsonaro também foi diagnosticado hoje com câncer de pele. Durante a internação foram examinadas as lesões cutâneas previamente removidas na cirurgia realizada no domingo que passou. O laudo apontou a presença de carcinoma de células escamosas, o segundo tipo mais comum de câncer de pele, em 2 das 8 lesões retiradas. Segundo o médico Cláudio Birolini, esse não é o mais brando e nem o mais agressivo, mas ainda assim é câncer de pele. Lembrando que as lesões localizadas no tórax e em um dos braços são consideradas precoces. O assessor especial do presidente Donald Trump, Jason Miller, fez uma postagem na plataforma X indignado com o fato de que o satânico psicopata, o verdadeiro golpista, está tentando prender uma cidadã norte-americana em território dos Estados Unidos. O doente mental emitiu um mandado de prisão contra Flávia Magalhães, uma cidadã naturalizada norte-americana que reside aqui na Flórida por causa das postagens dela nas mídias sociais criticando o atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele, e o judiciário com J minúsculo. A postagem indignada de Jason Miller recebeu resposta do vice-secretário de Estado norte-americano Christopher Landau, que declarou que os Estados Unidos não permitirão que o satânico psicopata golpista estenda o que Landau classificou como um regime de censura ao território norte-americano, intensificando as tensões entre Brasil e Estados Unidos. Em uma postagem na rede social X,
Landau afirmou que, abre aspas, os Estados Unidos continuam aguardando que o Brasil contenha o juiz fora de controle Moraes antes que ele destrua completamente a relação que nossos grandes países desfrutam há mais de 2 séculos. Em vez de buscar uma solução para resolver a crise, o Brasil está permitindo que esse violador de direitos humanos, já sancionado, dobre a aposta em seu abuso do processo judicial para perseguir uma agenda descaradamente política. Os Estados Unidos não permitirão que o juiz Moraes estenda seu regime de censura ao nosso território. Fecha aspas. A fala reflete críticas à atuação do psicopata acusado por Landau de abusar do processo judicial e de perseguir uma agenda política, o que, segundo ele, compromete as relações bilaterais e o Estado de Direito no Brasil. Outro que entrou no circuito para comentar o caso foi o advogado norte-americano Martin DeLuca, chamando a atenção do vice-secretário de Estado Christopher Landau para o fato de que a intimação enviada ao satânico psicopata golpista continua retida pelas autoridades brasileiras, de forma que o doente mental possa continuar se esquivando de comparecer a um tribunal dos Estados Unidos para responder pela censura extraterritorial. Aliás, vale a pena ressaltar e elogiar o comportamento exemplar do vice-secretário de Estado norte-americano, um amigo do Brasil, sempre atento ao que se passa no Fazendão. Ele não perdeu tempo, por exemplo, em responder à cretinice publicada pelo Pasquim Folha de São Paulo, que disse que Trump levará Bolsonaro à papuda se aumentar sanções ao Brasil, segundo os meliantes togados do Sindicato do Crime Organizado, que reagiram com indignação à ameaça dos Estados Unidos de aumentar as sanções ao Brasil. Christopher Landau foi na lata, replicando que, se esse relatório for preciso, apenas confirma que todo o processo judicial, entre aspas, em curso no Brasil, é uma farsa política. Aqueles que alegam estar seguindo o Estado de Direito não podem aumentar a pena de um réu criminal à luz da resposta de terceiros à sua decisão. Como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o secretário de Estado, Marco Rubio, já enfatizaram, os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas política e não serão dissuadidos por ameaças judiciais. Enquanto isso, o portal Primeiro Front informa que a primeira meretriz desembarcou em Nova York para a Assembleia Geral da ONU, que só começa na semana que vem, e vai ficar hospedada na Embaixada Brasileira, para evitar o risco de pagar o monumental mico de ser deportada. O Diário 360 traz a informação de que a prisão de Rodrigo de Melo Teixeira, ex-chefe da Diretoria de Polícia Administrativa da Polícia Federal, na gestão do maior ladrão da história do Brasil, expõe uma grave mancha no desgoverno Petralha de ocupação, reforçando a percepção de leniência com esquemas de corrupção. Ele ocupava o terceiro mais alto posto na hierarquia da corporação e exerceu a função de 2023 a 2025. Rodrigo de Melo Teixeira foi detido na Operação Rejeito, em Minas Gerais, acusado de integrar uma organização criminosa envolvida em corrupção, crimes ambientais e lavagem de dinheiro. A atuação dele, segundo investigações, incluía negociar direitos minerários com um grupo que lucrava bilhões, comprometendo a credibilidade de uma quadrilha que se intitula governo e que se diz defensora da ética e da transparência. O escândalo que também levou à prisão de Caio Mário Trivelato Seabra Filho, diretor da Agência Nacional de Mineração, revela como figuras de confiança do desgoverno Petralha de ocupação estavam supostamente envolvidas em esquemas que devastaram o meio ambiente e que movimentaram cerca de R$1,5 bilhão em lucros ilícitos, com projetos
que poderiam ultrapassar os 18 bilhões de reais. A operação, apoiada pelo Ministério Público Federal e pela Receita Federal, evidencia a fragilidade da gestão Petralha em fiscalizar nomeações de alto escalão, permitindo que peças-chave do governo se tornassem elos de uma rede criminosa que opera à sombra do poder. Nessa confusão toda, quem traz a real e conta quem é esse delegado Rodrigo de Mello é o deputado Alexandre Ramagem, que contou numa postagem publicada na plataforma X, ilustrada por uma manchete de hoje do Estadão, que esse é mais um escândalo comum na gestão Lulopetralha. O delegado da PF, preso por corrupção e lavagem de dinheiro, integrava recentemente a cúpula dessa atual Polícia Federal, uma polícia política, braço do autoritarismo e da perseguição judicial. Foi superintendente da PF em Minas Gerais em 2018, quando Bolsonaro sofreu o atentado à facada que quase tirou a vida dele e deixou sequelas. Esse delegado retirou as investigações do caso Adélio de Juiz de Fora, colocou debaixo do núcleo de comando dele e até hoje não há deslinde sobre as demais participações, financiamento ou mandante da tentativa de homicídio. No desgoverno Petralha de ocupação, ele ganhou o cargo de número 3 na hierarquia da cúpula dessa atual Polícia Federal. E o responsável pelo inquérito se tornou diretor de inteligência. Ramagem pergunta: mérito administrativo, político ou ideológico? Além de corrupção e lavagem de dinheiro, ele foi preso por crimes ambientais de exploração ilegal e de dano a áreas de preservação, mostrando a habitual hipocrisia da esquerda. Na congestão 3 do maior ladrão da história do Brasil, assim como nas anteriores, a corrupção continua sendo regra, como mais um meio de saquear o dinheiro do povo. Veja só como a coisa nunca falha em qualquer lugar quando a canalha esquerdoide está envolvida. No Fazendão, a notícia de que o presidente Jair Highlander Bolsonaro foi condenado a pagar R$1 milhão por causa de racismo recreativo, seja lá o que isso quer dizer. O relator dessa presepada é o presepeiro Rogério Favretto, aquele mesmo desembargador que mandou soltar o cachaceiro corno e ladrão de velhinhos e aposentados lá atrás, em 2018. Esse Favretto, segundo a Veja, foi filiado ao Partido das Trevas, ou Partido do Trambique, ou Perda Total, por 20 anos. Aqui nos Estados Unidos, o judeu askenazi George Zinn, o idoso agitador que falsamente alegou ter atirado em Charlie Kirk para facilitar a fuga do boiolinha rebelde sem causa Tyler Robinson, agora está sendo acusado também de pornografia infantil. Não falha nunca. Nesse meio tempo, o Ministério Público Federal arquivou uma investigação sobre corrupção na gestão Bolsonaro, por não encontrar elementos suficientes para comprovar a acusação. Você sabia que pode acessar o CL News e o segmento de orações sem precisar de qualquer plataforma de mídia social? Está no ar o novo site clnewsoficial.com. Acesse o clnewsoficial.com, guarde o site nos favoritos do seu navegador e espalhe essa boa notícia. clnewsoficial.com. A revista Oeste traz a informação de que o cenário financeiro do agronegócio do Fazendão mudou para muito pior nos últimos 3 anos. O índice de inadimplência no crédito rural dobrou em um momento de margens mais apertadas e custos elevados. Esse crescimento de 2% para 4% preocupa os produtores e as instituições financeiras. A queda dos preços internacionais das commodities, o encarecimento dos insumos agrícolas e os juros altos contribuíram para o aumento do endividamento ao comprometer a capacidade de pagamento dos produtores. Quem investiu pesado durante o período de preços recordes entre 2020 e 2022,
agora está enfrentando dificuldades para arcar com as dívidas assumidas. O cartão do SUS será unificado com dados do CPF do usuário. O novo Cartão Nacional de Saúde, a partir de agora, passa a exibir nome e CPF no lugar do antigo número. A mudança foi anunciada ontem. Os pacientes sem CPF ainda continuam sendo atendidos pelo sistema. A Gazeta Brasil informa que o Fazendão vai enfrentar temperaturas atípicas nos últimos dias de inverno, com a chegada de uma nova onda de calor que vai se estender até o início da primavera, segundo previsão do Clima Tempo. A nova estação começa oficialmente em 2025, no dia 22 de setembro, às 15h19, no horário de Brasília. Entre os dias 18 e 22 de setembro, o Fazendão irá registrar a sexta onda de calor do ano, em regiões do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Bahia, Maranhão, Pará e Piauí. As temperaturas devem ficar pelo menos 5 graus centígrados acima da média para o mês de setembro. Nos estados do Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, os termômetros podem chegar a marcas acima dos 40 graus centígrados, com cidades como Goiânia, Brasília, Campo Grande, Cuiabá e Palmas podendo registrar novos recordes de calor em 2025. Um bando de torcedores paulo-freireanos invadiu as dependências do Inter para protestar contra jogadores na semana de Grenal. Os 17 idiotas integrantes da torcida uniformizada camisa 12 entraram no centro de treinamento, mas não tiveram acesso ao gramado. Integrantes do Inter foram conversar com os manifestantes. Este é o retrato da mediocrização completa do Fazendão. Qualquer problema relacionado a futebol provoca a reação imediata do público, enquanto o povo que deveria lutar pelos seus direitos fica quietinho quando um cachaceiro corno rouba a magra aposentadoria de analfabetos e de idosos. Na Gazeta Brasil, a informação de que a polícia deflagrou hoje uma operação contra uma associação criminosa especializada em fraudes eletrônicas em agências lotéricas. A ação mobiliza agentes em Goiás, São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro. Ao todo, estão sendo cumpridos 24 mandados de busca e apreensão domiciliar, 15 de prisão temporária e 154 medidas judiciais diversas. Segundo as investigações, os suspeitos aplicavam golpes por meio da emissão de boletos falsos utilizados em pagamentos simulados. Para enganar as vítimas, eles entravam em contato com atendentes de lotéricas, se passando por proprietários das unidades, e autorizavam o pagamento de boletos de compensação para depósito imediato. Os prejuízos causados ao sistema lotérico e a instituições bancárias vinculadas são calculados em cerca de R$500 mil. Neste dia 17 de setembro, em 1787, a Constituição norte-americana era assinada na Filadélfia. Em 1894, a Confeitaria Colombo era inaugurada no Rio de Janeiro. Em 1971, o terrorista Carlos Lamarca, ex-capitão do Exército e guerrilheiro da Vanguarda Popular Revolucionária, era morto com 5 tiros por uma patrulha militar em Ipupiara, no interior da Bahia. Em 1978, os acordos de Camp David eram assinados por Israel e Egito. Em 1980, o ex-ditador da Nicarágua, Anastácio Somoza, era assassinado em Assunção. Em 1985, ocorria o primeiro grande apagão da história do Brasil. Ainda em 1985, era criado o Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia. E em 2001, após o fechamento mais longo desde a Grande Depressão de 29, a Bolsa de Valores de Nova York fechava com perdas históricas no primeiro dia de cotação, depois dos ataques de 11 de setembro. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito a oportunidade aqui para agradecer muito mesmo a você, dessa grande família que me recebe na sua casa, que prestigia o meu NetJornal
e que também para reiterar esse convite para que você acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador, além de, claro, falar sobre o site com todos que você conhece para que eles também possam ficar bem informados. Aqui vai um forte abraço para o Nelson Reich, Paulo Sérgio de Abreu, Hugo Freitas, lá de Jaboatão, em Pernambuco, Paulo Roberto Ramos, Santos número 1, lá da Vila Kennedy, no Rio de Janeiro, Daniel Galvão Piovani, Noel Tavares São José, lá de Vitória da Conquista, na Bahia, Elze Ananias, Carlos Leonan Gonçalves de Castro, Daniel de Souza Marques, lá de São Paulo, capital, e para o Pedro Ferreira de Jesus, que mora em Unai, em Minas Gerais. Ah, e mais uma coisinha. Não faz muito tempo, esse gigantesco iceberg com mais de 300 quilômetros quadrados, ou seja, maior do que Belo Horizonte, se soltou lá na Antártica. A partir daí, esse pedaço de gelo agora está sendo chamado de o iceberg. Até a próxima. Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, com uma informação de última hora. Em retaliação a Donald Trump, Cuba, Venezuela e Nicarágua anunciaram a suspensão dos vistos de Jair Highlander Bolsonaro. Hoje, 18 de setembro de 2025, é o Dia Nacional da Televisão, o Dia dos Símbolos Nacionais, o início da Semana Nacional de Trânsito, o Dia Internacional da Igualdade Salarial e o Dia Nacional de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce do Retinoblastoma. Os indicadores financeiros mostram dólar voltando a subir, euro descendo, bolsa de valores subindo, Bitcoin descendo, IPCA e Selic na mesma e baixa do grama do ouro. A Câmara dos 513 Picaretas aprovou na noite de ontem o requerimento de urgência ao projeto de lei que concede anistia ao presidente Jair Highlander Bolsonaro e aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Foram 311 votos favoráveis, 163 votos contrários, 7 abstenções e muito choro e ranger de dentes da esquerdalha imunda, inconformada com a votação expressiva a favor de um mínimo de reconciliação nacional. O líder da oposição, deputado Zucco, ciente de que a guerra ainda não está ganha, disse que o momento é de reflexão. Enfim, é um momento realmente de reflexão. A gente trabalhou muito, mostrou todos os dias para a sociedade brasileira as injustiças que estavam sendo cometidas. Não houve devido processo legal, não houve ampla defesa, não houve golpe algum, não houve governo deposto. Não se pode punir as pessoas por cogitação. Mas isso ficou registrado ali, 311 votos. O plenário é o retrato da sociedade brasileira. E a sociedade brasileira votou sim pela anistia. Nós, a partir de agora, trabalharemos um texto que contemple essas pessoas que estão sendo injustiçadas e que ainda várias estão presas. E é bom que ele trabalhe mesmo, porque a picaretagem nesse serpentário pretensamente legislativo não tem fim. O terreno é permanentemente minado. Depois de aprovada a urgência, por exemplo, o corrupto homúnculo paraibano com cara de guaxinim
anunciou um sacripanta que atende pelo nome de Paulinho da Força para ser o relator da matéria. Ou seja, a escolha teve o objetivo claro de melar a proposta, enfraquecendo, desfigurando ou inviabilizando a medida. Segundo a Gazeta do Povo, esse vigarista profissional já deixou claro, com todas as letras, que é impossível uma anistia ampla, geral e restrita, e numa entrevista recente, ele já deixou claro também o amor dele pelo satânico psicopata, o verdadeiro golpista. Como se não bastasse, esse indivíduo que tem o rabo preso por ser um corrupto descondenado pelo Sindicato do Crime, já avisou, subserviente, que irá consultar os meliantes de toga que operam o Sindicato do Crime Organizado nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Podres Poderes, antes de apresentar o parecer dele. É bacaninha? Num vídeo absurdo, esse pilantra diz, inclusive, sem um pingo de vergonha na cara, que o sapão laxante, boca de caçapa, conversa sempre com a Câmara e com o Senado, e que ele pode conversar quando quiser, com o laxante boca de caçapa e com o satânico psicopata golpista. Mas é a tal história. No Fazendão, esse tipo de comportamento escandaloso é tratado com a maior naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. É sempre bom lembrar que, ainda que esse pífio esforço atual possa representar alguma forma de reconciliação, o CL News é absolutamente contra essa presepada de anistia ampla, geral e irrestrita nesse caso específico. E por um motivo muito simples. O conceito de anistia é o de um perdão dado a quem cometeu alguma falta, algum crime. Na situação atual, ninguém cometeu coisa alguma. O que precisa haver é a total e completa anulação de toda essa palhaçada montada pelo satânico psicopata, o verdadeiro golpista, que, a esta altura, já deveria estar internado na ala de criminosos de um manicômio judiciário. No Diário 360, a informação de que Glória, o morbidamente obeso integrante do Sindicato do Crime Organizado, que detesta ser chamado de gordola corrupto e que ameaça quem elogiar a movimentação popular do Nepal, resolveu abrir um inquérito contra o presidente Jair Highlander Bolsonaro por causa da CPI da peste chinesa. O Diário 360 chama a atenção para a hipocrisia de Glória, que fica exposta por causa do escândalo dos respiradores fantasmas do Nordeste, onde ele é uma das estrelas principais. Nesse interminável clima de caça às bruxas, o vice-secretário de Estado norte-americano Christopher Landau publicou uma reflexão na plataforma X dizendo que a atual crise nas relações dos Estados Unidos com o Brasil oferece uma boa oportunidade de reafirmar um ponto básico a respeito da diplomacia que o pai dele deixou claro há meio século. Não é trabalho dos diplomatas dizer a outros países soberanos o que fazer, mas é trabalho dos diplomatas avisar a eles que as atitudes que eles tomarem podem e terão consequências. E agora o retrato de uma estrela em ascensão. Este jovem certamente tem tudo para se tornar um ministro, talvez o mais jovem da história republicana, pelo seu currículo impecável. Segundo a Gazeta Brasil, a Polícia Civil decretou a prisão preventiva de Iago Micael Polese, de 21 anos, rapazinho aí da foto, ex-presidente da Associação dos Universitários de Nova Petrópolis, lá no Rio Grande do Sul. Estudante de arquitetura, Iago Micael Polese é acusado de desviar mais de R$430 mil da entidade e está foragido desde a semana passada, quando foi deflagrada a Operação Rota Desviada.
Segundo as investigações, o esquema envolvia a manipulação das mensalidades pagas pelos estudantes. Antes de serem transferidos para a conta oficial monitorada pela prefeitura, os valores eram desviados. Há ainda suspeitas de superfaturamento em boletos e simulação de despesas operacionais com notas fiscais inconsistentes. Como você pode ver, tanto brilhantismo criminoso não pode ser desperdiçado pela quadrilha petralha que fraudou descaradamente a eleição de 22. E ele, esse rapazinho sorridente, tem tudo para se sentar ao lado do maior ladrão da história do Brasil. Esse rapaz vai longe. Você já está vendo o CL News e o segmento de orações no site clnewsoficial.com? Então, deixe seu comentário sobre as informações que você acabou de receber. Clique no título do CL News, que está na cor azul, e o espaço para você fazer seu comentário estará aberto. Comente, dê sugestões, elogie, critique. O espaço é seu. clnewsoficial.com. Na revista Oeste, a informação de que o número de brasileiros com contas em atraso chegou a mais de 71 milhões e 700 mil em agosto de 2025, o que representa cerca de 43% da população adulta, quase a metade. Os dados são do Indicador de Inadimplência de Pessoas Físicas, divulgado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SPC Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito. Na comparação com agosto de 2024, houve um aumento de 9%. Em relação a julho deste ano, a variação foi de 0,7%. O tempo médio de atraso nas dívidas é de 28 meses, o equivalente a 2 anos e 4 meses. Segundo o levantamento, as dívidas com 3 a 4 anos de atraso registraram a maior alta, de quase 40%. Já as pendências entre 1 e 3 anos representam a maior fatia dos inadimplentes, com 36%. O escravocrata petralha Alexandre Quadrilha, que atualmente faz figuração num pântano corrupto conhecido como Ministério da Saúde, conseguiu hoje autorização dos Estados Unidos para acompanhar o maior ladrão da história do Brasil na Assembleia Geral da ONU, em Nova York. O petralha escravocrata vai integrar a comitiva que faz parte do Fazendão no domingo, dia 20. Alexandre Quadrilha estava com o visto norte-americano vencido desde o ano passado e no dia 15 de agosto, ele, a mulher dele e a filha foram incluídos no pacote de sanções imposto pelo governo de Donald Trump. O motivo foi a atuação dele no programa Mais Médicos, que, em parceria com a ditadura cubana, importou escravos para o fazendão usar como pretensos médicos durante o desgoverno da terrorista e ladra cínica semi-analfabeta adoradora da mandioca. E agora um pequeno informativo especial, se você quiser chamar assim, recebido de uma amiga de Brasília que acompanha um blog especializado em crimes no Nordeste. E logo de cara, o aviso. Se você ainda não conhece as maravilhosas praias do Nordeste, pode esquecer, procure outro lugar. Nem tente ir para aquelas bandas. O Nordeste caiu para o crime organizado. Aliás, exatamente como planejado pela quadrilha criminosa disfarçada de partido político que fraudou descaradamente a eleição presidencial de 2022. O Comando Vermelho, o PCC, o ADA, o Sindicato do Crime e o Trem Bala estão tomando as praias do Nordeste, instalando bocas de fumo e fazendo cobrança de taxas de segurança dos moradores e dos comerciantes. Em Jericoacoara, o CV iniciou a invasão da região paradisíaca do Ceará com bocas de fumo, câmeras de monitoramento e taxas abusivas de segurança. As empresas de internet foram expulsas da região e as antenas de telefonia que atendem àquela localidade foram sequestradas com exigência de pagamento mensal, que, no caso das teles, chegam a R$200 mil por mês. Em Pipa, no Rio Grande do Norte, a facção Sindicato do Crime
proibiu festas, vendas de gás e água, com taxas de serviço que chegam a R$ 5.000 por mês. Os moradores não podem mais fechar as portas da entrada de casa para facilitar as fugas em caso de operações policiais ou de guerra do tráfico. Os desfiles de homens com fuzis e pistolas em motos virou rotina e uma guerra está para estourar em pipa, segundo se informa, com diversas facções criminosas disputando aquele território. A Bahia também vive momentos de tensão, com Ilhéus tomada por elementos armados. No mês passado, 3 turistas foram mortas a facadas por ordem do Comando Vermelho, que suspeitou, a partir de 2 fotos encontradas nos celulares delas, que elas seriam ligadas ao 3º Comando. Um outro paraíso que está sendo dominado pelo Comando Vermelho é Mangue Seco, no sul da Bahia. Os bandidos estão circulando em bugues armados com fuzis, enquanto fazem ameaças a bugueiros e barqueiros que levam os turistas até a remota aldeia de Mangue Seco. Uma taxa de segurança mensal de R$ 200 está sendo cobrada de cada bugueiro. Os barqueiros têm que pagar R$ 400. De acordo com os relatos que chegaram ao blog, os estacionamentos de carros dos turistas que chegam para atravessar para Mangue Seco estão sendo tomados pelo Comando Vermelho, que cobram taxas de R$ 30 por cada carro estacionado. Aracaju também começa a perceber o aumento das reclamações relacionadas a bandidos cobrando taxas de segurança na orla que chegam a R$ 300 por semana, enquanto fazem fortes ameaças. Porto de Galinhas recentemente testemunhou ataques a empresas de internet que não aceitaram pagar a taxa de serviços do Comando Vermelho no valor de R$ 5.000 por mês. As empresas fecharam e até mesmo a Starlink está proibida na orla, enquanto são feitas ameaças de morte aos donos de quiosques do litoral de Porto de Galinhas. A polícia descobriu também uma central clandestina de monitoramento de toda a região, com mais de 50 câmeras que vigiavam turistas, policiais e agentes da ordem pública. A polícia estourou o local, mas, inacreditavelmente, segundo moradores, a central clandestina já funciona de novo. O Comando Sul dos Estados Unidos mostrou a realização de exercícios militares da 22ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais em Porto Rico e no Caribe nas primeiras semanas de setembro, em ensaios de pouso anfíbio apoiados por tanques e helicópteros. A ação reforça o combate ao narcotráfico ligado à Venezuela. Recentemente, embarcações com drogas foram afundadas, resultando na morte de narcoterroristas venezuelanos, sem feridos entre os militares norte-americanos. O jornalista Joaquim Ribeiro informa que o presidente norte-americano Donald Trump declarou o movimento Antifa como organização terrorista. Segundo Trump, abre aspas, tenho o prazer de informar aos nossos muitos patriotas norte-americanos que estou designando a Antifa, um desastre doentio, perigoso e de esquerda radical, como uma grande organização terrorista. Também recomendo fortemente que aqueles que financiam a Antifa sejam investigados minuciosamente, de acordo com os mais altos padrões e práticas legais. Fecha aspas. Na Gazeta Brasil, a informação de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer assinaram formalmente hoje uma aliança tecnológica que visa fortalecer a cooperação em áreas como inteligência artificial, computação quântica e energia nuclear. O acordo faz parte de um pacote de investimentos de gigantes tecnológicos e de grupos financeiros norte-americanos que totalizam 150 bilhões de libras, ou cerca de 205 bilhões de dólares. O acordo prevê a criação de 15 mil empregos num pacote de investimentos que inclui projetos em energia limpa, ciências da vida, manufatura avançada e inteligência artificial.
Neste dia 18 de setembro, em 1793, a pedra fundamental do Capitólio norte-americano era colocada por George Washington, o primeiro presidente do país. Em 1934, a União Soviética era admitida na Liga das Nações. Em 1946, era promulgada uma nova Constituição brasileira. Em 1947, era fundada a CIA, a Agência Central de Inteligência Norte-Americana. Em 1950, era inaugurada a TV Tupi, em São Paulo, a primeira emissora de televisão brasileira. Em 1987, uma carga radioativa roubada de um hospital abandonado em Goiânia, no estado de Goiás, era manuseada por muitas pessoas, causando 4 mortes. Em 1999, Percy Spencer tinha o nome dele incluído no National Inventors Hall of Fame como o inventor do forno de micro-ondas. E em 2014, a Escócia votava contra a independência do Reino Unido, 55% a 45%. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito aqui a oportunidade para agradecer muito mesmo a você dessa grande família que me recebe na sua casa, que prestigia o meu NetJornal, e também para reiterar o convite para que você acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador, além de falar sobre o site com todos que você conhece, para que eles também possam ficar bem informados. Aqui vai um forte abraço para a Naila Gaspareto, lá de Guarujá, no estado de São Paulo, para Nora Fernandes, para Eloá Maria Weirich Helm, o João Batista de Santiago, Carlos Alberto Pereira, Aleph Andrade Sena Souza, Direita Sempre, Ricardo Machado Magno, Jaime R.Q. Filho, Dante de Castro Simplício, Márcia Freire, Francisco Lins Albuquerque Filho, Carlos Teixeira, José Carlos Bonfim e para a Regina Jacó. E mais uma coisinha, hein? Outro dia, um amigo meu me perguntou o que é uma Kombi com 5 comunistas caindo de um penhasco. Eu disse que achava que era um acidente grave, esses 5 deveriam ter morrido. Ele me disse que não. Uma Kombi com 5 comunistas caindo de um penhasco é um desperdício, porque dentro de uma Kombi caberiam 12. Até a próxima. Olá, eu sou o Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, impressionado com a capacidade de certas pessoas preverem o futuro com tanta precisão. O escritor e filósofo britânico Aldous Huxley, autor do clássico Admirável Mundo Novo, por exemplo, parecia saber como é o mediocrizado fazendão paulo freireano de hoje, quando ele disse que a ditadura perfeita terá as aparências da democracia, uma prisão sem muros, na qual os prisioneiros não sonharão sequer com a fuga. Um sistema onde, graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão. Hoje, 19 de setembro de 2025, é o Dia do Comprador, o Dia do Ortopedista, o Dia Nacional do Teatro, o Dia Nacional do Educador Social, o Dia Mundial pela Limpeza da Água, o Dia Internacional de Atenção aos Acidentes Ofídicos e o Dia Mundial de Sensibilização para a Dissecção da Aorta.
Os indicadores financeiros mostram dólar subindo, euro e bolsa de valores baixando, Bitcoin avançando, IPCA e Selic na mesma e baixa do grama do ouro. Para começar, a notícia da Gazeta do Povo, informando que o vigarista, que atende pela alcunha de Paulinho da Força, projeta votar o PL da dosimetria, o antigo PL da anistia, até quarta-feira, sem afrontar o Sindicato do Crime Organizado. Na revista Oeste, a informação de que o vampiro prestidigitador ligou para meliantes togados do Sindicato do Crime Organizado durante a reunião com os outros 2 bandidos sobre o PL da anistia. Segundo o vigarista Paulinho da Força, o vampiro conversou com o afilhado, o satânico psicopata golpista, e com o laxante, o sapão, aquele que tem a boca maior do que a cara. Na Gazeta Brasil, a notícia de que o sacripanta, sabujo do consórcio corrupto que fraudou a eleição de 22, rasgou a fantasia, descartando a tal anistia ampla e restrita e dizendo não poder, abre aspas, salvar, fecha aspas, o presidente Jair Highlander Bolsonaro. Além disso, o aviso de que ele vai se reunir com líderes do PL e do Perda Total, ou Partido do Trambique, para fechar o texto. A partir daí, o que se tem inicialmente é o seguinte: 3 corruptos de carteirinha negociando a pena de inocentes. Se você não se lembra, o empoeirado Aécio das Neves Branquinhas, o vampiro prestidigitador Michel Temer e o vigarista Paulinho da Força já apareceram todos os 3 nas delações da JBS, dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Esses 3 meliantes de terno e gravata foram alvos de inquéritos no Sindicato do Crime Organizado, sempre ligados à corrupção e ao Caixa 2 eleitoral. Graças ao estreito relacionamento de amizade entre os envolvidos, nenhum deles jamais foi condenado em definitivo. O que une esses pilantras é o envolvimento em escândalos, denúncias e investigações sobre propina, Caixa 2 e corrupção política. Esta é a face podre do regime. Fala manso, mas acredita que pode retomar o teatrinho das tesouras sem que ninguém perceba. A esta altura, a pergunta que não quer calar, dirigida ao deputado Sóstenes e aos que ainda lutam por alguma coisa decente é: esse tipo de acordo, transformando anistia em dosimetria, vai se tornar realidade mesmo? Aliás, por falar em dosimetria, aqui vão algumas dicas muito úteis de como usar a dosimetria. Primeiro, lave bem as mãos. Em seguida, desenrole bem a dosimetria. Aí é hora de se deitar em decúbito lateral, como mostra a figura. E na sequência, é só introduzir a dosimetria na cavidade retal. Depois que a dosimetria foi introduzida, é só chamar os jornalistas da esgotosfera amestrada pelo consórcio para falar que o efeito dessa dosimetria é a pacificação do fazendão. No fazendão é assim: quando você acha que não dá mais para piorar, a coisa piora e muito. Todo mundo ficou chocado com a atitude do corrupto homúnculo paraibano com cara de guaxinim que preside a Câmara dos 513 Picaretas, quando ele indicou justamente um vigarista que atende pela alcunha de Paulinho da Força para ser o relator do projeto de anistia. Todo mundo achou que era o fim da picada. Mas não era, não. Procure se controlar para não vomitar, pelo menos agora. O sacripanta e a corja à qual ele pertence não acham que o distinto público do fazendão, que não tem povo, seja idiota. Eles têm certeza. Por isso mesmo, o que era PL da anistia agora virou PL da dosimetria. Como você vê aí no vídeo ao lado,
O vigarista Paulinho da Força foi se escorar em outros 2 bandidos para enterrar a anistia: o vampiro prestidigitador Michel Temer, santo padroeiro do psicopata golpista, e o empoeirado Aécio das Neves Branquinhas. Essa transformação canalha de anistia em dosimetria, para começo de conversa, jamais deveria ocorrer. O que sempre se defendeu foi a decretação da anulação total e completa, ampla, geral e irrestrita de toda a canalice doentia promovida pelo satânico psicopata, o verdadeiro golpista. Mais uma vez, anistia é para quem cometeu o crime. Nesse caso, desde Jair Highlander Bolsonaro até o vendedor de algodão doce lá no meio da multidão do dia 8 de janeiro, ninguém cometeu crime algum. E esses 3 canalhas agora vêm com essa conversinha nojenta de dosimetria e pacificação, falando no, abre aspas, PL que nós queremos, fecha aspas, como se esse fosse o desejo real do distinto público. A cara dura dessa gente é inacreditável e intragável ao mesmo tempo. Pior do que isso, só mesmo a apatia paulo-freireana dos medíocres habitantes do fazendão, que não mexem um músculo para dar um basta definitivo nessa obscena safadeza explícita. E segue o baile. O escravagista Alexandre Quadrilha, integrante do consórcio corrupto que destrói o fazendão depois de fraudar descaradamente as eleições de 2022, anunciou hoje que não vai mais participar da Assembleia Geral da ONU e nem da reunião da Organização Pan-Americana de Saúde em Washington por causa das restrições impostas pelo governo norte-americano e que ele, coitadinho, considerou inaceitáveis. Você sabia que pode acessar o CL News e o segmento de orações sem precisar de qualquer plataforma de mídia social? Está no ar o novo site clnewsoficial.com. Acesse o clnewsoficial.com, guarde o site nos favoritos do seu navegador, espalhe essa boa notícia e não se esqueça de enviar a sua colaboração. A sua ajuda é fundamental para a continuação e a sobrevivência desse projeto jornalístico, iniciado há 5 anos. Qualquer valor ditado pela generosidade do seu coração e ajustado pela realidade do seu bolso será sempre muito bem aceito. Desde já, muito obrigada. Segundo a Gazeta do Povo, a indústria nacional encerrou agosto de 2025 com o pior desempenho para o mês em 10 anos. Segundo a sondagem industrial divulgada pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria. O levantamento mostra queda na produção, no emprego e na utilização da capacidade instalada, além de expectativas mais moderadas para os próximos meses. O índice de evolução da produção caiu para 47,2 pontos, abaixo da linha de 50 pontos que separa crescimento de retração. É o resultado mais baixo desde agosto de 2015. O emprego também recuou com um índice de 48,4 pontos, interrompendo uma tendência de alta registrada nos últimos anos para esse período, com exceção de 2023. A revista Oeste informa que o Banco Central da Argentina vendeu 379 milhões de dólares em reservas no dia de ontem, realizando a segunda intervenção consecutiva no câmbio com o objetivo de frear a valorização do dólar diante do peso. No acumulado dos 2 dias, o volume negociado atingiu 432 milhões de dólares. O movimento ocorreu diante da crescente busca de investidores por dólares, agravando a crise do governo Javier Milei. 3 caças russos MiG-31 cruzaram o espaço aéreo da Estônia nesta sexta-feira, em um episódio que o país da OTAN classificou como uma violação descaradamente sem precedentes em meio à crescente tensão na região. Segundo o governo estoniano, os caças permaneceram no espaço aéreo do país por cerca de 12 minutos sobre a região da ilha de Vandlo.
As aeronaves não tinham planos de voo ativos, os transponders estavam desligados e não mantinham comunicação por rádio com os serviços de tráfego aéreo da Estônia. Como resposta, caças F-35 da Força Aérea Italiana, atualmente na base aérea de Amari, como parte da missão de Polícia Aérea do Báltico da OTAN, foram acionados para interceptar os aviões russos. O Ministério das Relações Exteriores estoniano convocou o encarregado de negócios da Embaixada Russa em Tallinn e entregou uma nota de protesto pelo incidente. Ele reforçou que a agressividade russa e os testes frequentes de fronteiras devem ser respondidos com um aumento rápido da pressão política e econômica. Na revista Oeste, a informação de que a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, denunciou o roubo de comida em Gaza por indivíduos armados. Os homens interceptaram e desviaram 4 caminhões com produtos que deveriam alimentar quase 3.000 crianças desnutridas. Os criminosos obrigaram os motoristas a parar sob a mira de armas e desviaram a comida terapêutica pronta para uso antes de liberar os motoristas e os caminhões, segundo a nota oficial da Unicef. No portal Conservatism and Elegance, da Thazy Smith, a informação de que o general Pedro Rafael Soares, pertencente ao alto escalão do regime do narcoditador Nicolás Maduro, desertou. O general fugiu para os Estados Unidos e agora está entregando tudo sobre a narcoditadura venezuelana. Enquanto isso, o podre narcoditador venezuelano Nicolás Maduro mandou prender um ativista opositor e membros da família dele na Venezuela. A denúncia sobre a prisão foi feita pelo partido opositor Vente Venezuela, da líder Maria Corina Machado. Segundo a legenda, Pedro Hernández foi detido na terça-feira pela Polícia Nacional Bolivariana e no dia seguinte foram levados o pai, a esposa, um irmão e um primo dele. No que está sendo visto como uma demonstração descarada de hipocrisia no mais alto grau, o ex-presidente Barack Obama, amplamente considerado o maior promotor da divisão racial nos Estados Unidos nos últimos tempos, chamou a morte do ativista conservador Charlie Kirk de horrível e elogiou o governador de Utah. Obama comentou o assassinato de Charlie Kirk durante um discurso em Erie, na Pensilvânia, dizendo que, independentemente de onde você esteja no espectro político, o que aconteceu com Charlie Kirk foi horrível e uma tragédia. Neste dia 19 de setembro, em 1559, em Tampa, aqui na Flórida, 600 pessoas morriam durante o naufrágio de navios espanhóis por causa de uma violenta tempestade. Em 1796, o discurso de despedida do ex-presidente norte-americano George Washington, ao final do segundo mandato dele, era impresso em toda a América como uma carta aberta ao público. Em 1846, 2 crianças pastoras francesas, Mélanie Calvat e Maximin Giraud, vivenciavam uma aparição da Virgem Maria no topo de uma montanha perto de La Salette, agora conhecida como Nossa Senhora de La Salette. Em 1956, uma lei autorizava o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira a transferir a capital brasileira do Rio de Janeiro para Brasília. Em 1957, o primeiro teste nuclear subterrâneo ocorria no estado de Nevada. Em 1976, 2 jatos F-4 Phantom II da Força Aérea Imperial Iraniana voavam para investigar um objeto voador não identificado, quando ambos perderam o controle sobre os instrumentos e as comunicações à medida em que se aproximavam, conseguindo restaurar a normalidade apenas depois de se distanciarem do objeto. Em 1995, o manifesto do Unabomber, intitulado A Sociedade Industrial e o Seu Futuro, era publicado nos jornais The Washington Post e The New York Times. E em 2022, o funeral de Estado da Rainha Elizabeth II era realizado na Abadia de Westminster, em Londres.
Semana praticamente encerrada e essa edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito aqui a oportunidade para agradecer muito mesmo a você dessa grande família que me recebe na sua casa, que prestigia esse meu NetJornal, e também para reiterar o convite para que você acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador, além de, claro, falar sobre o site com todos aqueles que você conhece, para que eles também possam ficar bem informados. Aqui vai um forte abraço para o Marcos Zelinski, para Bernadette Hoffmann, Lúcia Elizabeth S. Dumont, Sérgio Cardoso, Daniela Fernanda D. Domenici, Cecília 1985-BR, Maria de Lúcia Fernandes, Emerson da Rocha Cardinô, Neilton Matos Souza, lá de Iramaia, na Chapada Diamantina, no estado da Bahia, Valzinha Zut 2025, Keiko Takashima, Xandico agora é anistia já, e para a Maristela Carvalho. E mais uma coisinha. No fazendão do poste que faz xixi e cocô no cachorro, preste muita atenção e não se esqueça, guarde isso no seu coração durante o fim de semana. Saiba que o relator da anistia, esse vigarista que atende pelo nome de Paulinho da Força, já foi condenado a 10 anos de prisão pelos integrantes do Sindicato do Crime Organizado. Pois é, no fazendão, o cachorro é que cuida do estoque de linguiça. Até a semana que vem.